o ministro Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União. É um prazer agora ouvir suas palavras, ministro. Muito bom dia. Quero inicialmente agradecer o gentil convite, carinhoso convite que recebi para estar nessa belíssima cidade de Belo Horizonte, nesta manhã de sexta-feira. Convite que me foi trazido por um fraterno amigo, Dr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, uma voz que ecoa a autoridade do Ministério Público em todo o Brasil. Dr. Jarbas é daqueles amigos que nós já não declinamos há quanto tempo nos conhecemos, porque isso acaba denunciando a nossa idade. Então, eu quero, Jarbas, de maneira muito especial te agradecer, dizer que você me dá um privilégio de estar aqui nessa manhã, não só para homenagear o Ministério Público em sua semana, mas também homenagear o ministro Luiz Fux, que é um magistrado extraordinário, daqueles que têm uma história de vida belíssima, começa como promotor de justiça, depois migra para a magistratura e no Poder Judiciário trilhou todos os caminhos possíveis, juiz de direito, juiz de tribunal de alçada, juiz desembargador, ministro do Superior Tribunal de Justiça e, por fim, ministro do Supremo Tribunal Federal. E é curioso que, quando o ministro Luiz Fux acabara de ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, ele havia deixado como legado, talvez o mais importante, que realizou como ministro do Superior Tribunal de Justiça, a presidência da Comissão de Juristas que escreveu o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, que hoje vigora no Brasil. E eu dizia ao ministro Luiz Fux, ele ali atolado em milhares de habeas corpus, milhares de recursos extraordinários, doutor Walter, eu dizia a ele, ministro, dedique um pouco de energia à aprovação desse Código de Processo Civil, porque esses habeas corpus passarão, esses recursos extraordinários passarão, mas o Código de Processo Civil, que é o Código Fux, certamente permanecerá aí por muitas décadas na vida dos brasileiros. Então, eu te cumprimento, Jarbas, por essa iniciativa de aqui homenagear esse extraordinário homem público que é o ministro Luiz Fux. Quero também cumprimentar meus companheiros de mesa, o presidente, Dr. Flávio Rosco, e presidente da FIENG, a magnífica reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Almeida, os meus colegas palestrantes. Como eu disse, você realmente me deu um grande privilégio falar ao lado do senador Antônio Anastasia, realmente é para poucos, e ter a oportunidade de ouvir a compreensão do senador Antônio Anastasia sobre liberdade econômica, fazendo esse diálogo que poucos conseguem fazer entre teoria e prática, entre vida acadêmica e também vida política, e a experiência do cidadão que busca, na legitimidade do voto, um mandato parlamentar. O senador Anastasia nos traz aqui uma grande oportunidade de reflexão sobre esses conceitos de liberdade econômica. Também cumprimento o meu querido amigo, Dr. Walter Schenkner, que é o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, magistrado, juiz federal, foi conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, meu colega de cátedra, somos colegas professores lá da UERJ. E este fraterno amigo, ministro Joel Paciornik, magistrado também admirado por sua coragem, por suas decisões, integra uma das turmas mais difíceis do Superior Tribunal de Justiça, a turma da Lava Jato, e o ministro Joel, com toda a sua inteligência, com toda a sua sensibilidade, tem tido a capacidade de verter em decisões justas as expectativas não só
consagradas na legislação, mas também os princípios que constam na nossa Constituição da República. Então, Joel, um grande prazer te ver, é uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado em Belo Horizonte. Também quero abraçar a plateia, vejo aqui meu querido amigo Otávio Luiz Rodrigues, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, perdão. Também o doutor André Godinho, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Enfim, minhas senhoras, meus senhores, sei que temos uma plateia muito qualificada nos assistindo pelo YouTube, pelo canal da Universidade Federal de Minas Gerais, e por isso eu quero cumprimentar a todos. Eu dizia aqui para o senador Antônio Anastasia que o doutor Jarbas mostrou as suas qualidades, não só na organização desse evento, mas na distribuição dos temas. No momento de compor essa mesa, ele deu um tema muito importante, que é a liberdade econômica para o professor e senador Antônio Anastasia, mas não permitiu que ele falasse da sua própria obra, do seu próprio filho, que é a Lei da Segurança Jurídica, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e deu, talvez, a dois pupilos do senador Antônio Anastasia, do professor Antônio Anastasia, a oportunidade de falar desse seu belíssimo filho, senador. Quando nós falamos de uma lei que não pega, pouca gente se habilita, se prontifica para tecer considerações, mas uma lei que veio para ficar, uma lei que vem sendo saudada e cortejada, não só nos tribunais, mas também nos órgãos administrativos, certamente é uma grande oportunidade falar sobre as questões polêmicas que vêm surgindo e também sobre as polêmicas que a lei tem servido para aplacar. Eu aproveitei essa temática que me foi atribuída para tentar fazer um cotejo entre a segurança jurídica nas esferas judicial e na esfera administrativa. Porque, embora eu tenha forjado toda a minha trajetória acadêmica estudando Direito Processual Civil, a minha área de mestrado, de doutorado, onde exerço o magistério, a minha atividade profissional como ministro do Tribunal de Contas da União me empurra para o estudo da segurança jurídica na esfera administrativa e, sobretudo, na esfera administrativa sancionadora. Então, eu aproveitei esse tema amplo para fazer um diálogo entre essas duas esferas. Eu gostaria de começar dizendo que a segurança jurídica nada é além de um dos nossos principais pilares do Estado Democrático de Direito de qualquer país, não só do Brasil, de qualquer país, porque ele diz respeito à proteção de uma confiança, de uma expectativa legítima que todos nós, cidadãos, temos na atuação do Estado. O Estado não pode nos surpreender. Veja, Walter, quando nós preparamos o anteprojeto do Código de Processo Civil, uma das principais novidades, e é normal que as pessoas se ergam contra novidades, nós buscamos no sistema italiano a proibição da decisão de terza via, ou seja, aquela decisão surpresa que nenhuma das partes falou sobre ela no processo, e o juiz saca da cartola uma decisão sem ter dado oportunidade para que as partes realizassem o contraditório e dissessem exatamente se é aquilo que elas esperam de um provimento jurisdicional. Nós consagramos a proibição das decisões surpresas no Código de Processo Civil e talvez esse seja um dos principais retratos daquilo que nós buscamos fazer no Código de Processo Civil, que foi conectar o Código de Processo Civil à Constituição da República. Quando nós temos como um fundamento da Constituição o princípio da segurança jurídica, o princípio da proteção da confiança, o princípio da proteção das expectativas legítimas, nós estamos a dar um recado para todos aqueles que representam e que encarnam o Estado, de que as pessoas precisam de estabilidade para desenvolver a sua vida, as suas vidas. E, dessa forma,
nós enxergamos no princípio da segurança jurídica, nesse conceito amplo que é uma forma de interação com inúmeros momentos da nossa vida em sociedade. E esses momentos se revelam de inúmeras formas. E eu vou falar de apenas algumas delas, tentando aqui ser o mais didático possível, porque sei que, além de profissionais, além de membros do Ministério Público, nós temos também muitos estudantes. E eu, em particular, tenho muito prazer em falar em uma universidade, porque de tudo que eu faço, certamente o magistério é o que eu faço com mais prazer. Então, eu preparei aqui algumas brevíssimas anotações, apenas para não esquecer de algo importante. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa fala breve, e eu vou também tirar o relógio, senador Anastasia, porque não sou disciplinado e não gosto de exceder aquelas regras que foram estabelecidas. E temos um presidente de mesa aqui que é muito rigoroso, mas eu gostaria de começar dizendo que uma das principais premissas na elaboração do Código de Processo Civil foi exatamente a percepção de que o Brasil passava por uma crise de autoridade. Nós tínhamos uma estrutura, uma arquitetura institucional desenhada na Constituição e, não obstante essa arquitetura, com papéis definidos, ao Supremo cabe a última palavra sobre a Constituição, ao Superior Tribunal de Justiça, ministro Joel, cabe a última palavra sobre toda a legislação federal infraconstitucional, aos tribunais de justiça cabe a última palavra sobre interpretação da prova, porém, nós tínhamos um arcabouço normativo relativamente confuso e que permitia que juízes de primeiro grau, ou mesmo gestores públicos, simplesmente desconsiderassem decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, subvertendo, portanto, o comando constitucional que diz que cabe ao Supremo a última palavra sobre interpretação da Constituição e ao STJ a última palavra sobre interpretação da legislação federal. O que nós procuramos fazer, e sabíamos que inserir regras como as que inserimos no Código de Processo Civil, faria com que uma percepção sobre o sistema poderia contagiar todos os demais atores, não só do campo jurisdicional, mas de toda a vida social no Brasil. E aí nos lançamos numa tarefa de construir um modelo que colocasse como eixo central a segurança jurídica e colocasse como eixo central a obrigatoriedade de se observar as decisões dentro daquilo que Kelsen estabeleceu como pirâmide normativa e que, naturalmente, como essa pirâmide normativa dialoga e está relacionada com uma estrutura institucional, cada instituição que está responsável por aquela norma que está um pouco acima na pirâmide, certamente aquela decisão deve prevalecer sobre a que está imediatamente abaixo. E aí, com isso, nós pensamos em trazer para o Brasil, e acredito que fizemos com razoável êxito, uma ideia que já vinha se desenvolvendo nos Estados Unidos, que é uma espécie de fusão, senador Anastasia, uma espécie de sincretismo entre as grandes famílias do direito. De um lado, o Common Law, que é também conhecido como sistema inglês, sistema americano, e, de outro lado, o Civil Law, o sistema de famílias romano-germânicas, que tem, por um lado, tem o precedente, né, o stare decisis, como base de seu funcionamento, e, de outro, a norma escrita com sua aplicação, com seus desdobramentos na vida de cada um de nós. O professor Guido Calabrese, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, dizia que nós estávamos caminhando para uma mistura dessas duas famílias e que, por essa razão, era necessário desenvolver um common law
para a era das leis escritas. Né? O professor Guido Calabrese, que foi prêmio Nobel, ele tem um livro em que defende a Common Law for the Age of the Statutes, ou seja, né, é preciso pensar como o sistema normativo pode funcionar, tomando por base, de um lado, a necessidade de se observar precedentes, e, de outro, a necessidade de se positivar determinadas pautas de conduta na lei, para que não seja necessária uma decisão judicial a determinar aquele comportamento que deve ser observado. E aí, por outro lado, quando nós falamos de sistemas como o nosso, que tem uma tradição de lei escrita, é normal que cada um de nós tente buscar, não na decisão judicial, mas na lei, o comportamento que devemos adotar. E isso, se vale para o cidadão normal, vale muito mais para os magistrados. E aí nós tínhamos uma situação absolutamente anacrônica no Brasil, que era o juiz que dizia o seguinte: olha, para mim pouco importa a decisão do Supremo Tribunal Federal, aqui na minha vara mando eu. E o ministro Joel, que é ministro da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, certamente é vítima de uma avalanche de processos que chega ao Superior Tribunal de Justiça, porque um tribunal regional, como o Tribunal de São Paulo, se arvora no direito de dizer que quem dá a última palavra na sua jurisdição é ele. E aí, o Superior Tribunal de Justiça, que tem toneladas de precedentes sobre determinadas matérias, se vê na contingência de reformar cada uma delas, gerando uma avalanche de processos e, evidentemente, criando também um problema para o jurisdicionado, que demora de receber aquele provimento que deveria ter recebido já no primeiro momento. Então, a nossa ideia, ao construir um sistema de precedentes, por um lado, trouxe uma mensagem importante, que era, nós temos leis escritas no Brasil, sim, mas se a lei no século XX tinha uma conotação e uma pretensão de reger todas as relações sociais, o tempo nos mostrou que a vagueza da linguagem faz com que a lei tenha múltiplas interpretações. E essas múltiplas interpretações não podem semear a desordem, não podem semear comportamentos contraditórios. É preciso que alguém tenha o papel de interpretar a lei por último, e depois que aquela interpretação foi dada, todos os demais sigam a interpretação que foi efetivada por quem tinha competência legal para falar por último. E aí, meus amigos e minhas amigas, nós iniciamos um debate que foi travado na academia sobre essa transição do nosso modelo, de um modelo puramente de civil law, para um modelo híbrido, em que também o sistema de precedentes é uma fonte importante de direito. Não é? Certamente o senador Antônio Anastasia se recorda quando, nos bancos da faculdade, havia uma dúvida. Afinal de contas, a jurisprudência é ou não fonte de direito? Não é? Eu me recordo quando eu estava nos bancos da universidade. Hoje nós não temos dúvida em afirmar: a jurisprudência é, sim, fonte de direito. Seja pelo sistema de precedentes, que é relativamente recente, seja pela evolução do direito nas últimas décadas. E aí nós passamos de uma visão da lei como lei geral e abstrata, de um lado, e a sentença como uma mera aplicação concreta da lei, em que nós tínhamos o juiz como la bouche de la loi, não é? Em que apenas aplicava a vontade do legislador ao caso concreto, para uma outra visão da decisão judicial, em que, na verdade, a decisão judicial é o cume, é o ponto máximo de um processo de debate na sociedade que se encerra com uma decisão de um agente estatal legitimado para colocar fim a um conflito. E aí nós temos essa visão
que, de certa forma, traz para dentro da decisão judicial, e aproveito que falo de decisão judicial para abraçar e cumprimentar o presidente do Superior Tribunal de Justiça, meu fraterno amigo, o ministro Humberto Martins. Mas a decisão judicial, que antes era vista apenas como o ato final dos autos do processo, nós passamos a enxergar a decisão judicial com os olhos de quem também precisa ver uma fonte de direito. E aí, se a lei precisa ter algumas características para exatamente irradiar segurança para a sociedade, passa a ser necessário que exijamos a mesma coisa das decisões judiciais. Então, se a lei não pode retroagir, nós conhecemos aquelas regras constitucionais que dizem que a lei não pode retroagir para prejudicar alguém, não pode prejudicar o ato adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, evidentemente que a decisão judicial também não pode. Percebam os senhores e as senhoras que falar isso abstratamente da lei é fácil. Agora, como agir, por exemplo, a respeito dos sobressaltos que muitas vezes, das oscilações que muitas vezes a jurisprudência tem? Não é o Supremo Tribunal Federal, até o ano 2000, entendia de uma forma a respeito de uma questão tributária, e a partir do ano 2000 ele passa a entender de outra forma e condena a empresa a recolher todos aqueles tributos até o limite temporal da prescrição. É óbvio que isso infringe a segurança jurídica. E se a lei não pode retroagir dessa forma, por que a decisão judicial pode? Percebam que, exatamente por essa visão, por essa compreensão, nós idealizamos, e isso tem sido feito com sucesso, a importação para os processos subjetivos de uma ferramenta que só vinha sendo aplicada no Brasil em processos de natureza objetiva. E quando eu falo, e como eu sei que estou falando também para estudantes, é importante dizer que categorias são essas. Um processo objetivo é aquele processo em que não tem partes, não há alguém interessado diretamente, porque você não tem um interesse processual violado imediatamente. Você tem um cotejo entre normas abstratas e, exatamente por esse cotejo, se extrai que aquela norma inferior, se violou uma regra, um princípio da norma superior, ela não pode prevalecer. E é assim que nós avaliamos o processo objetivo, que é esse processo sem partes, e que exatamente por conta dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal precisou construir, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, uma teoria que, de certa forma, mitigava a compreensão de que uma lei declarada inconstitucional é uma lei que nunca existiu. Aquela teoria que todos nós conhecemos, que é a teoria da nulidade da lei inconstitucional. Se a lei inconstitucional nunca existiu, como é que nós poderíamos, do ponto de vista teórico, conceber que ela produza algum efeito na vida real? O problema é que, muitas vezes, presumir que essa lei nunca existiu vai criar mais transtornos do que assumir que ela precisou, por uma circunstância de segurança jurídica, de excepcional interesse público, ela precisou produzir efeitos durante aquele período entre a sua edição e a declaração da sua inconstitucionalidade. E aí nós estamos falando de algo que todos os estudantes certamente já ouviram falar, que é a modulação de efeitos. A modulação de efeitos significa exatamente assumir que uma norma que é incompatível com a Constituição, que, portanto, pela teoria que é adotada pelo Brasil, ela nunca existiu, ela produz efeitos entre a data da sua promulgação e a data da sua declaração de inconstitucionalidade, ou outra data que o Supremo Tribunal venha a definir. Essa teoria da modulação
foi vista de uma forma muito marcante quando o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei do Estado da Bahia, que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, se deparou com a seguinte situação, meu conterrâneo, conselheiro André Godinho. Como fingir que essa lei nunca existiu, se hoje o município tem prefeito, tem Câmara de Vereadores, tem uma paróquia local, as empresas se instalaram e já recolhiam tributos naquela localidade? Como fingir que essa lei nunca produziu efeitos? E aí o Supremo Tribunal Federal se viu na contingência de dizer o seguinte, olha, embora a lei seja inconstitucional, nós precisamos prever aqui que ela produziu efeitos durante esse período e nós não podemos simplesmente fingir que essa realidade não existe. De modo que, quando nós trouxemos essa teoria que foi idealizada para os processos objetivos, para processos subjetivos, na verdade, nós tentamos nos apropriar dessa ideia de que, como a jurisprudência deixa de ter aquele papel que tinha ordinariamente para significar também fonte de direito, ela precisava se adequar a uma expectativa legítima da população de que não fosse alterada subitamente. E aí, se a jurisprudência não pode oscilar subitamente, é preciso trazer também para os processos subjetivos uma ferramenta importante, que é a modulação de efeitos. Daí porque nós fizemos inserir no parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil uma regra que diz o seguinte: quando o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça alterar uma jurisprudência firme, seja em casos de incidente de resolução de demandas repetitivas, seja em julgamentos especial, de recurso especial, de recurso extraordinário repetitivos, ele deverá modular os efeitos, exatamente para não surpreender aquelas pessoas que vinham se comportando de acordo com a orientação que antes estava vigorando. Não é? E isso, eu percebo que foi um mérito muito grande da lei, como eu disse, da filha do senador Antônio Anastasia, que é a lei que modificou, a Lei 13.655, que modificou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando faz inserir, lá no seu artigo 23, a necessidade de o gestor público ou o controlador, quando alterar o seu entendimento, estabelecer também um regime de transição. Não é? O artigo 24 da Lei 13.655 traz uma segunda regra que também está conectada com a nossa necessidade de proteção da confiança, que é dizer que os órgãos de controle, no momento de aplicar a lei, devem levar em consideração os usos e costumes vigentes na época em que o ato foi praticado. Eu não posso, hoje, com a compreensão que se tem hoje, com as ferramentas que se tem hoje, julgar uma decisão, por exemplo, de um diretor de hospital que agiu ali no calor do momento, 15 anos atrás, com recursos limitados, e fingir que esse gestor agiu como se tivesse todos os elementos à sua disposição, com a tranquilidade de quem está num auditório refrigerado a tomar a decisão. Não é? Primeiro, é preciso levar as circunstâncias do caso concreto. E segundo, os usos da época. Se a gente analisa a questão 10 anos depois, 15 anos depois, é preciso fazer um exercício mental de voltar no tempo e ver o seguinte: como é que se decidia naquela época? Por essas razões, e eu já fui, senador, alertado aqui pelo nosso presidente da FIENG, eu teria aqui inúmeros outros exemplos, até tinha feito algumas outras anotações, mas esse é um tema muito empolgante, é um tema que esse tempo que foi estabelecido certamente é insuficiente, nós precisaríamos de outros congressos para falar sobre esse tema. De modo que, para não extrapolar ainda mais o tempo que me foi estabelecido, eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para os debates, se houver ao final. Muito obrigado.